Bom, vamos dar continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso. Estamos agora numa fase de resolver questões da Casa da Moeda do Brasil, perfeito? Em 2012, nesse ano de 2012, nós teremos concurso para a Casa da Moeda, né? Por isso eu estou forçando muito esse assunto, né? E recordando, né? Fazendo a resolução de questões já aplicadas, né? Nesse concurso da Casa da Moeda, perfeito? Eu trago agora uma questão bastante interessante e vou mostrar a vocês como é que a gente pode raciocinar. E esse é o grande mecanismo da matemática, é o grande lance da matemática. Ela existe para ensinar a cada um de nós a raciocinar, né? Eu às vezes discordo e às vezes critico muito, porque a gente que leciona matemática poucas vezes ensina a raciocinar. A gente fica ensinando decorebinhas, regrinhas, macetes. E a vida não é feita de macetes. Claro que o macete é bom. Agora, o grande lance é raciocinar. É você aprender a raciocinar e eu vou mostrar isso nessa questão. Vamos lá? Olha só. Pedro possui 28 moedas, algumas de 50 centavos e outras de 10 centavos. Se ao todo Pedro tem 6 reais, quantas são as moedas de 50 centavos? Vamos lá ver o seguinte, gente, olha só. Vamos imaginar, só para a gente ter uma noção do que eu quero resolver agora, se o Pedro tivesse 7 moedas de 10 centavos, né? Vocês concordam que ele não teria 6 reais? Ele teria alguma coisa terminando em 70 centavos? Se o Pedro tivesse 3 moedas de 10 centavos, ele teria alguma quantidade de dinheiro que terminaria em 30 centavos. Eu estou descobrindo aqui o seguinte: se o Pedro tem 6 reais, que é uma quantidade inteira, quer dizer, uma quantidade que não tem centavos, fica bem claro que a quantidade de moedas de 10 centavos precisa ser um múltiplo de 10. Perfeito? Se ele tivesse 5 moedas de 10 centavos, né, ele teria um final 50 centavos, mas o final dele aqui, ó, 6 reais. Ou seja, ele tem uma quantidade que é um múltiplo de 10 em moedas de 10 centavos. Perfeito? Então vamos lá. Se o Pedro possui 28 moedas, entre moedas de 50 centavos e moedas de 10 centavos, e possui 6 reais, ele possui uma quantidade múltipla de 10 em moedas de 10 centavos. Perfeito? Entendeu, gente? Se ele tem 4 moedas de 10 centavos, ele teria 40 centavos e não 6 reais. Certo? Quer dizer, esse dinheiro inteiro demonstra o seguinte: ele tem uma quantidade múltipla de... ou ele tem 10, ou ele tem 20, ou ele tem 30, ou até ele não tem nenhuma. Perfeito? Porque a moeda de 10 centavos, para que forme esse grupo de 6 reais, é porque ele tem alguma coisa em torno de um múltiplo de 10. Tá claro? E é isso que eu vou fazer. Olha só, assim ele poderia ter, olha só, ele pode ter 0 moedas de 10 centavos, tá claro? Então, se ele tivesse 0 moedas de 10 centavos, ele teria 28. Lembra que o total de moedas são 28. Então, ele teria 28 moedas de 50 centavos, e isso aqui daria o seguinte, ó, 28 vezes 50 centavos daria 14 reais. E a resposta do problema, e o que o Pedro tem, não é 14 reais, ele tem 6 reais. Vamos tentar outro múltiplo de 10. Será que ele tem 10 moedas de 10 centavos? Se ele tem 10 moedas de 10 centavos, ele teria 18 moedas de 50 centavos. Vamos ver a continha? 10 moedas de 10 centavos, isso me dá R$1. 18 moedas de 50 centavos, isso dá R$9 e dá um total de 1 mais 9, 10 reais. E não é isso que o Pedro tem. O Pedro tem 6. Vamos tentar o próximo múltiplo de 10, que seria no caso 20. Vamos supor então que o Pedro tem 20 moedas de 10 centavos e tem então o restante para as 28 moedas, né? Teria 8 moedas de 50 centavos. 20 moedas de 10 centavos me dá o total de R$2. 8 moedas de 50 dá o total de R$4 e R$2 mais R$4 me dá R$6 e é justamente essa a quantia que o Pedro tem. Com isso nós concluímos que dessas 28 moedas, 20 moedas são de 10 centavos e 8 moedas, as restantes para completar o total 28, são moedas de 50 centavos. Então a minha resposta certa é a letra... Não é letra B, a minha resposta certa é letra A. Aqui tem um errinho, né, gente? Vamos corrigir para não ficar errado. Aqui tem a letra A. Agora sim, agora ficou certo, tá claro? Então, gente, vamos fazer agora, vamos concluir nossa resolução pela resolução clássica, né, que seria por sistema, tá bom? Vamos como é que eu faria por sistema isso aqui, né, por álgebra. Aqui foi uma resolução aritmética, usando apenas o raciocínio lógico, e eu vou fazer agora uma resolução clássica por álgebra, tá bom? Olha só,
E aí eu tenho essa preocupação e vou alertar vocês e procurem fazer isso, seguir esse conselho desse velho mestre. Olha só, esse negócio de botar x e y em tudo sempre dá problema. A gente no final não sabe o que é x, não sabe o que é y e acaba errando o problema. Olha só o que eu vou fazer. Moeda de 10 centavos eu chamo de D. Moedas de 50 centavos eu chamo de C. Então eu já sei que 10 centavos, 50 centavos, tá certo? D mais C. D e C são quantidades. As quantidades de moeda de 10 centavos mais a quantidade de moedas de 50 centavos me dá 28 moedas, perfeito? E eu tenho a segunda equação que diz o seguinte, ó, 10 centavos vezes a quantidade de moeda de 10 mais 50 centavos vezes a quantidade de moedas de 50 centavos me dá o total em dinheiro, que é R$6. Perfeito? Eu tenho um sisteminha, tá bom? Um sistema de equações do primeiro grau. E como é que eu vou resolvê-lo? Primeira coisa, gente, sempre que aparecer esse negócio de número decimal, termina com esse troço, porque isso aqui sempre complica, a gente sempre erra, e falo isso com alguém com 36 anos de magistério, indo para 37, 38, sei lá o certo, e a gente sempre erra, eu erro, você erra, qualquer catedrático em matemática, qualquer mestre, qualquer doutor, número decimal é uma complicaçãozinha, então some com esse troço de número decimal. E como é que eu vou desaparecer com eles? Se eu multiplicar tudo aqui por 10, o que acontece? Ao invés de ter 10 centavos, eu vou ter 1D, não é isso? Em vez de ter 10, eu vou ter 1. Em vez de ter 0,50, lembra que esse zero que está aqui depois do 5 não tem valor nenhum, né? Eu só botei para a gente lembrar que é 10 centavos e 50 centavos. É como se fosse 0,1 e 0,5. E quando eu multiplico, então, eles por 10, vai ficar, ó, 1D mais 5C é igual a R$60. Tá certo? Vamos resolver nosso sistema e vamos sumir agora com essas unidades, que isso aqui só vai me atrapalhar. Então eu tenho o seguinte, ó, botei umzinho aqui, ó, 1D mais 1C é igual a 28, né? 1D mais 5C igual a 60. Depois que eu multipliquei por 10, lembra que eu tenho que multiplicar por 10 também? Se eu multipliquei esse e esse por 10, eu tenho que multiplicar o segundo membro também por 10, tá bom? Então fica 60, tá claro isso? E olha só o que eu tenho aqui. Gente, são duas equações. Sabe que eu posso adicionar, que eu posso diminuir as equações, que vai nascer uma terceira equação que é semelhante às duas anteriores, né? É o resultado dessas duas anteriores, tá certo? Então eu tenho o seguinte, ó, se eu diminuir as equações, olha só, 1D menos 1D, isso vai dar 0. 5C menos 1C dá 4C. 4C igual a 60 menos 28, 4C é 32, C igual a 8 moedas. C é o que? De 50 centavos. São 8 moedas de 50 centavos, confirmando o que vimos no raciocínio anterior. Minha resposta certa é a letra A. Espero que os amigos tenham entendido. Quem falou com vocês aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com.